E sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados por seu decreto. Porque os que dantes conheceu, também os predestinou para serem conforme a imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E aos que predestinou, a esses também chamou. E aos que chamou, a esses também justificou. E aos que justificou, a esses também glorificou. Amém? Nós temos trabalhado, Romanos capítulo 8, e Deus ele pôs esse tema no nosso coração sobre o projeto de Deus em nos conduzir. É interessante que a condução de Deus, ou conduzir nas nossas vidas, em primeiro lugar, a gente tem que entender que Deus ele tem o controle, amém? Deus ele tem o controle. Deus ele tem o controle das nossas vidas através da pessoa do Espírito Santo. Do Espírito Santo. Paulo, a igreja de Roma, ele vai trabalhar o quê? E sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados por seu decreto. Quer dizer, em primeiro lugar, nós somos o quê? Chamados. Eu não estou aqui porque eu me escolhi ou eu mesmo me separei. O Alec, presbítero Roberto, presbítero Adriano, irmão Zé Carlos, Você não veio para a igreja porque existe um mérito na sua pessoa. Pelo contrário, o decreto de Deus, ele fez com que a sua misericórdia viesse nos alcançar. E é interessante que Paulo vai trabalhar e sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus. E nesse contexto aqui a gente tem que entender, irmão, o que é contribuir. Porque na nossa natureza pecaminosa, caída, muitas vezes a gente não quer aceitar aquilo que é um propósito de Deus nas nossas vidas. Sabe? Aquilo que é um propósito de Deus nas nossas vidas. E muitas vezes até aquilo que vem como mal. Não que Deus mande o mal, mas tem um propósito em cima daquilo. Sabe? Tem um propósito em cima daquilo para que a gente venha passar, para que a gente venha entender que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus. Agora entra também a questão do amor a Deus, Porque é difícil você amar quem você não vê, com quem você não se relaciona. E a gente só consegue amar Deus a partir do momento que a gente se relaciona com Ele. A partir do momento que a gente conhece quem realmente Deus é. E ele vai trabalhar no versos 29 para a gente dar continuidade. Porque os que dantes conheceu, também os predestinou para serem conforme a imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Aqui, irmãos, a gente sabe que tem se levantado muitas vezes um debate sobre a questão da predestinação. Porque o que é que Paulo vai falar no versos 29? Porque os que dantes conheceu, também os predestinou para serem conforme a imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Essa visão do texto, a qual nós entendemos, é que a predestinação está através da imagem. Em que sentido? Não que nós vamos ter a imagem de Deus, no sentido físico, porque Deus não é físico, Deus é espírito. Aí não tem como você comparar o homem com Deus. Mas no sentido dos atributos morais. Porque Deus possui dois atributos exclusivos, que a gente sabe, onisciência, onipresença, onipotência. Mas tem os morais, que Ele nos deu ao ponto de nós poder amar, ao ponto da gente poder perdoar, ao ponto da gente poder estender as mãos para ajudar. Se o cristão não tiver esse sentimento de ajudar o próximo, ele pode ser tudo menos cristão.
Porque quanto mais você ajuda o próximo, mais Deus te prospera e mais Deus te abençoa. E o que é que Paulo vai trabalhar? Porque os que dantes conheceu, também os predestinou para serem conforme a imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Deus, ele nos predestinou através da supremacia, né, e da grandeza de Jesus. Da grandeza de Jesus. É interessante que a gente, quando lê a Bíblia, cai naquele contexto que os saduceus e os fariseus quiseram pegar Jesus. E eles quiseram pegar Jesus com a seguinte pergunta: mestre, havia uma mulher que ela já tinha se casado 7 vezes. 7 vezes. Na eternidade, qual deles será o marido dela? Entendeu? Aí Jesus, na sua sabedoria, olhou para ele e diz: olha, no céu nem casa, nem dá sem casamentos. No céu não existe casamento. No céu não existe um relacionamento entre um homem e uma mulher. Existe a conclusão de uma aliança que Deus fez através de Jesus na terra, para que nós venhássemos ter a vida eterna no céu. Lá ninguém vai desfrutar de nada que desfrutamos na terra, apenas daquilo que é eterno. E para nós podermos orar, o versos 30, ele diz assim, ó: e os que predestinou, a esses também chamou, e aos que chamou, a esses também justificou, e aos que justificou, a esses também glorificou. Amém? Eu tenho algumas resiliências sobre a predestinação. De uma vez salvo, sempre salvo. Isso é uma questão de visão do pastor Lindomar, visão teológica. Por quê? Porque a partir do momento que eu entendo, na minha visão, na minha conjectura, que eu sou predestinado, entendeu? Que queira que não, nasce-se um certo sentimento de que, embora eu caia, antes de Jesus voltar, 10 dias ele vai me trazer de volta. Onde entra a minha renúncia? Onde entra aquilo que João pregou lá em Apocalipse: ser fiel até o fim e dar-te a coroa de vida eterna. É como se eu tivesse controle do tempo e daquilo que Jesus vai fazer por mim. E eu não entendo por esse lado. Amém? Eu entendo que você tem que estar na presença de Jesus e você tem que ser conduzido até o final, que vai ser o dia da trombeta tocar, ele aparecer das nuvens e vir buscar a sua igreja. Aí Paulo diz o quê? E aos que predestinou, esses também chamou, e aos que chamou, a esses também justificou, e aos que justificou, a esses também glorificou. Aqui eu entendo o quê? E defendo a justificação. Por quê? Porque lá em Efésios 2, do versos 8 em diante, nos diz o quê? Que pela graça sois salvos mediante a fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus, para que ninguém se glorie. Eu acredito na justificação, amém? Mas eu não acredito na predestinação, amém? Essa é uma visão que eu creio e defendo. Respeito as visões teológicas, mas a predestinação para mim é algo fora de cogitação. Porque senão eu vou abrir muito espaço para algumas pessoas quererem viver de qualquer jeito. E quando Jesus voltar, ela vai querer se consertar. E aí não dá. Amém? Nós temos que entender que a justificação cabe no nosso meio. Mas a predestinação é algo que vai sempre ser debatido, e cada um com a sua visão, e que nós venhamos receber aquilo que Deus tem colocado no coração de cada um. Amém? Nós venhamos nesta noite orar, né, pelos nossos propósitos, pela nossa família.